Tri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena e você está aqui no Dri ao Quadrado. O que nós vamos Isso. falar hoje, Dri? Nós vamos falar de uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo a era das novas drogas, novas moléculas. Os últimos 15 anos trouxeram imensas contribuições para pacientes oncohematológicos. A gente tem os novos inibidores de BTK de primeira e de segunda geração, covalente e não covalente. Daqui a pouco vai ter os degradadores de BTK, nós temos anticorpos monoclonais conjugados, nós temos terapias combinadas, nós temos anticorpos biespecíficos, terapia CAR, mas nós vamos ter que rever algumas terapias muito mais simples, como aquelas que usam ciclofosfamida. E por que que isso a gente vai ter que fazer? Então, eu vou contar por que a gente vai ter que fazer, mas eu vou falar uma coisa antes, que é assim, quantas vezes a gente já teve que rever Uhum, tratamento de pacientes por causa de parada de produção de sim. medicamentos, parada de troca de laboratório, porque aquele Já laboratório tivemos isso no passado com a bleomicina, né? bleomicina, a gente já teve isso agora, né? Teve uma troca também com a hidroxiureia, né? Que deixou de Isso. ser hidreia, virou Tepev, e aí nesse meio do caminho a gente teve aí, né, impacto. Vira e mexe, a gente tem impacto com a hidroxiureia, de falta É. de matéria-prima e produção. Então a gente vem enfrentando com as drogas mais simples muitas barreiras, né, Dri? E Isso. aí, tendo que pensar em torno disso, o que que a gente vai fazer com os pacientes a hora que existe uma falha de produção ou uma decisão de não produção mais, né? Que eu acho que também Exatamente. são importantes esses assuntos, porque Uhum, quando a gente fala de uma droga que é barata, mas que muita gente usa, tá uhum. tudo bem, a conta fecha. A droga que é barata e pouca gente usa, a conta não fecha. E Você sabe que aí, isso aconteceu com mitotano, que era uma droga para tumores pediátricos, que a Bristol resolveu parar de produzir, que era só tinha uma indicação, e na hora que precisar, faz como? E aí eu acho que isso exato, acabou sendo revertido. Mas é uma coisa muito impactante, né? muito impactante, e a gente fica tendo que dar a volta. E muitas vezes a gente consegue dar a volta quando a gente está num serviço de saúde suplementar, né? Num serviço É. privado. Quando a gente está no SUS, a gente tem pouco jeito de dar a volta. E agora isso está impactando uma droga que não é usada um pouquinho, né? É usado um montão, não é uma indicação, né? Tem diversas indicações na oncologia sólida, na oncohemato, em Uhum. outras doenças Reumato. oncológicas, na reumatologia, né? Então, assim, Uhum. na oncologia pediátrica, então, que é a droga chamada ciclofosfamida, que Inclusive, ano passado, se eu não me engano, no ASH, não sei se foi no IRA ou no ASH de 2024, que mostrou o uso da ciclofosfamida para doença enxerto como uma droga muito melhor e com menor toxicidade, muito mais barata. E aí a gente faz como, né? exato, para o transplante, né? A gente tem. Ciclofosfamida é indicado para um monte de coisas. E é uma droga muito Muito. antiga. Tem mais de E, 60 anos. exato, mais de 60 anos. E aí, que é uma droga que é sintetizada, que foi inicialmente, né? Começou a se pesquisar a ciclofosfamida e a ifosfamida, né? E o mesna, que a gente usa junto com essas drogas para evitar cistite hemorrágica, enfim. é, Pela mostarda nitrogenada, que é aquele gás mostarda lá que era usado que foi usado na Segunda Guerra, que jogava o gás mostarda, enfim, e aí tinha um monte de repercussões e tal. E aí, através dessas repercussões que teve durante a guerra, é que as pessoas começaram a entender que a mostarda nitrogenada era citotóxica, então ela ia lá e matava aquelas, né, as células, principalmente as células que se multiplicam rápido. E aí, um médico alemão começou a pesquisar, né, sintetizar uma droga que pudesse ser usada para o tratamento do câncer.
E a Baxter é a indústria que começou a produzir isso. E aí, o que Uhum, que aconteceu agora? A fábrica deles na Alemanha, a Baxter é uma das poucas indústrias que produzem de fato a ciclofosfamida, Dri. Porque apesar da gente ter várias marcas de ciclofosfamida, as outras indústrias, elas não sintetizam, elas invasam e vendem, né? uhum, E a Baxter não, ela sintetiza o produto todo. E aí o que aconteceu foi que teve uma revisão aí de rotina, né, uhum, na fábrica. É, a agência europeia, que é a Anvisa europeia, né, o EMA, notificou que teve essa avaliação, parece que foi uma avaliação do FDA, uhum. e que daí precisou fechar a fábrica durante um tempo para fazer revisões de maquinário, limpezas e novos treinamentos nessa fábrica, e isso impactou a produção global de ciclofosfamida. Eles têm quase um terço do mercado da ciclofosfamida, então isso impactou demais o mundo e deve continuar impactando até o primeiro trimestre de 2027, então ano que vem. É, E aí, como é que a gente sai da saia justa de fazer, por exemplo, um chopp, né, para um paciente com difuso de grandes células B? Aí a gente vai fazer com ifosfamida, a gente vai fazer com, né, como é que a gente sai dessa saia justa? Ou a gente vai começar a pedir drogas mais caras para a primeira linha, porque a gente não tem a droga de primeira linha. Não é só no shopping, né, mas é na LLA, nos mielomas no e folicular, o folicular. Então, assim, a gente tem muita indicação de uso de ciclofosfamida. é. E aí, o que que nós vamos fazer, né, Dri? Então, eu queria só comentar que me chamou a atenção que foi na mesma semana, assim, curiosamente, na mesma semana que eu tive essa notícia, que começou a circular no grupo de médicos. Nós temos o Grupo Brasileiro de LLC, nós temos o Comitê de Linfomas e LLC da BHH, tem a SBTMO, a SBOC, todo mundo se pronunciou, muito preocupado, porque você faz ciclofosfamida, por exemplo, junto com a adriamecina, dose densa, a cada 15 dias, para tumores como câncer de mama, que são, eventualmente, que precisam de uma resposta rápida pré-operatória. Então, isso vai impactar de forma muito importante, porque câncer de mama é muito mais frequente do que linfoma, né? Então, se você ver, tem mais de 24 mil casos de câncer de mama no ano. Você imagina, quando comparado com 10 mil casos de todos os linfomas, né? Então, é muito impacto. Mas me chamou a atenção que na mesma semana que saiu essa notícia, saiu uma publicação sobre o trabalho do SWOG, que é o grupo americano, que é Southwest Oncology Group. O estudo era o SWOG 006, que tem 15 anos de follow-up. E esse estudo mostrou pela primeira vez que talvez a gente possa curar alguns linfomas foliculares. Por quê? Por que que a gente está falando isso? Linfoma folicular sempre foi uma doença que onde você abre o artigo, começa lá, linfoma folicular é o segundo mais comum linfoma do adulto, de células B, considerado uma doença incurável, blá, blá, blá. Então, Fazer um parênteses, para as pessoas irem ler a newsletter, porque lá a gente fala disso também. isso, exatamente. Leiam. Leiam. E no momento em que você publica um estudo que começou em 2008, ou seja, há 18 anos atrás, tem 15 anos de segmento, e que mostra que 40% dos pacientes podem ficar curados, o protocolo é R-SHOP. Eu ia falar, curado com o quê? Ciclofosfamida. R-SHOP, né? Exatamente. Um protocolo que hoje é considerado padrão para a Padrão. maioria dos linfomas de Odri, células B. padrão, e que é quimioimunoterapia, né? Né? R-CHOP, mas que é quimioterapia com baixa toxicidade, né, Dri? Não é Baixa quimioterapia toxicidade, bem tolerado, terrível, que a bem gente tem no tolerado, SUS e que tem em qualquer exato, lugar. disponível. Uhum. Então, assim, isso me impactou muito, porque eu fiquei imaginando, meu Deus, porque inclusive no estudo é interessante, porque ele termina dizendo assim, não, agora você vai poder conversar com o seu paciente, dizer, olha, eu vi aqui nos seus exames
você tem toda a chance de ficar curado. Só que não tem ciclofosfamida. Então, isso vai trazer um impacto muito grande, porque se você está pensando, claro, linfoma folicular não é tão comum quanto um câncer de mama, mas o câncer de mama você tem mais opções de trocas de drogas. Você vai fazer etoposide com platina, você vai fazer um taxane, são outras drogas que em outras combinações você vai fazer. Já para o linfoma, especificamente a gente está falando de linfoma difuso grandes células e o linfoma folicular, essa opção, você vai ter que adaptar um protocolo, a E outra, o que ciclofosfamida. está de fato autorizado para a primeira linha, né? Exato, A exatamente. gente fazer para folicular, por exemplo, grau 3, É, porque a gente está falando assim, vamos para a primeira linha. em segunda linha, a gente teve o trabalho que foi apresentado agora no ASH, que é R2 com epcoritamab, em segunda linha, Não, mostrando um então nós ganho de estamos falando. sobrevida enorme comparado ao R2, que é um protocolo que Mas, não tem no SUS. não, e que não tem disponível para a primeira linha. Não tem. Não, tem Mesmo estudo o clínico, paciente. tá? Ó, Não, mas aproveitando o para dizer. paciente, mas o seu paciente normal que está no seu consultório, Não, tem, tem, não não tem. tem. Então não Então, é que a gente está falando assim, ah, tá bom, então vamos trocar e vamos dar, sei lá, R2 para todo mundo, vamos trocar e dar épico para todo mundo. Não vamos, não. E eu não acho vamos. que o mais importante é a gente imaginar a médio prazo o impacto que isso vai ter nesse grupo de pacientes que durante um ano e meio não foi tratado com a melhor terapia de primeira linha, né? Não, e folicular, ainda a gente pode imaginar que talvez a gente consiga dar uma empurradinha no tratamento. Sim, O porque difuso, como inclusive é que você vai empurrar o esse tratamento? trabalho foi em pacientes com estágios 3 e 4 que necessitavam de tratamento. Isso é Exato. importante, né? Mas eu acho que Nem todo mesmo, mundo precisa. mas mesmo estágio 3 e 4, vamos supor que necessite de tratamento, se você vai, sabe, vai pedir emprestado, vai importar, você vai alongar o tratamento, vai demorar para começar um mês o tratamento, você vai ter Uhum, menos impacto do que num difuso, por exemplo. sim, claro, Porque, não há a assim, menor qual é a dúvida. primeira linha? Então, vamos supor, Dri, não tem mais ciclofosfamida. Qual é a primeira linha que nós vamos fazer? Exato. O que que nós vamos fazer de primeira linha? Porque, Ifosfamida. porque inclusive, o que a gente sabe é que existe a possibilidade de você trocar a venosa, porque a gente está falando da ciclofosfamida venosa principalmente, mas a Principal, né? oral já tem ela já é comercializada em menor quantidade. Já é difícil normalmente a gente achar a ciclofosfamida oral. Agora, então, vai ficar impossível. E a ciclofosfamida oral, ela tem a mesma biodisponibilidade que a venosa. Você pode trocar um para um. Só que vou dar um exemplo. No protocolo BRECAD, que é o protocolo para Hodgkin avançado, que foi aprovado agora pela Anvisa, a dose é o dobro. Não, Odri, se você for fazer um shopping, são 27 comprimidos, ou coisa do Não, não. gênero. Aí você vai ter que racionar em cinco Impossível. dias. Não dá, não Não é dá. Fora a possível. prednisona, né? Exato. Então, assim, não é factível, sabe? É, difícil. Esse é um desafio. A gente recebeu as orientações da BHH, da SBOC, da SBTMO, o Ministério da Saúde se manifestou, mas não resolve, né? Porque, na realidade, fica muito a critério do médico, da experiência que o médico tem, de como vai utilizar as combinações, É. como vai E o, utilizar a medicação oral, que muitas vezes o paciente não tolera a medicação oral, é muito não, não tem. irritante, ainda mais que vai fazer corticoide. Já é difícil você tomar 5 comprimidos de prednisona por dia. A Ainda troca vai tomar. acabar sendo com ifosfamida É, mesmo, né? Enquanto ainda a gente conseguir, enfim. Mas eu acho que eu tenho um receio de que a gente comece a fazer trocas por tratamentos caros, né? E que a gente mas comece. Mas eventualmente vai vai acontecer, né? acontecer, vai acontecer. Você vai pedir uma Por um segunda linha lado, para a vamos primeira. imaginar assim, vamos imaginar que por um lado tem esse lado ruim, já que, por exemplo, no caso do Brecad, que é um protocolo muito intenso, que são 12 semanas só de tratamento, na maioria dos pacientes, mas que a dose de ciclofosfamida é muito alta, que a gente force também.
através da associação da BHH, do Ministério da Saúde, que a gente incorpore o Nivo-AVD como uma opção terapêutica para os pacientes com doença avançada. Mas isso aí no Hodgkin, né? No Hodgkin, sim. Eu estou extrapolando assim, vai ser caso a caso, vai Vai ter que ser ser caso a caso. individualizado. Tá? A gente já teve o problema da bendamustina, que foi uma droga que foi incorporada muito tardiamente no arsenal terapêutico oncológico no Brasil. Só tinha indicação para LLC que ninguém usa, e a gente utiliza para manto, agora está em aprovação o do ECO, que é um protocolo com benda, rituxi e acalabrutinib para manto, e você tem benda e rituxi para manto sem acala, e de qualquer forma, a Janssen tirou do mercado a bendamustina. A gente vai ter outras bendamustinas, mas então, assim, sabe, esse cenário fica muito É. difícil. E é um cenário que não vai ser agora pontual ciclofosfamida, é um cenário que a gente vem vivendo, né? Uhum. Dessas mudanças de droga e de sai do mercado, volta no mercado, aí você fica tendo que, né, jogo de cintura. Até falei para Adriana, a gente passou por uma situação de importar, né, de pedir emprestado agora, e aí alguns hospitais do SUS aqui em São Paulo estão pensando em importar. Mas é isso, Então, tem essa é uma outra questão que eu ia então, né? comentar. A importação pode ser um problema, porque normalmente a Anvisa não libera, digamos assim, né? Claro que numa exceção vai ter que ser a importação de medicamentos aprovados no Brasil. Sim. Então, se Mas você é isso, tem, vai ter mas se que. você tem uma exceção por escassez, ela vai ter que autorizar, né? E aí, as sociedades também, tanto e o Ministério da Saúde também, eles se pronunciaram, né, Dri, falando, colocando uma régua de prioridades, né? Sim, Então, as sim. doenças mais graves, né? Então, as LLAs, os linfomas difusos, que são os linfomas agressivos em geral, transplante, né? Porque a gente sabe que usa bastante no transplante, inclusive no pós-transplante, drogas que, né, que é muito melhor do que outras drogas, mas que quando não tiver as trocas, né? Troca por ifosfamida, no transplante troca por timoglobulina, enfim, né, houve um pronunciamento das sociedades e do Ministério da Saúde do que fazer. Então, assim, para também a gente não criar um desespero, né, em quem está Sim, ouvindo sim, o sim. podcast, é importante também Primeiro, dizer que nós estamos falando aqui de março de 2026, então se alguém for ouvir esse podcast atrasado, para não ficar preocupado que provavelmente isso vai ter isso, nós sido estamos falando em março de 2026. Então, é, realmente, pode ser que já então, no final do ano, ou mesmo até o começando final que desse vem, semestre, a gente já tenha alguma solução mais uma melhoria, né, eficaz. mas Mas também que a gente realmente, vai, que é isso, o seu médico vai conversar com você a respeito de o que fazer. Eu tenho isso. uma preocupação com aqueles pacientes que já começaram o tratamento e que Exatamente, a exatamente. gente pode Paciente que ter. está no segundo para o terceiro É. ciclo e que A maior vai parte faltar dos mesmo. serviços foi avisado da falta, né? E aí foi né, guardando para os pacientes que já estavam em tratamento, né? Porque daí é Uhum. isso, é óbvio que você não vai trocar o tratamento se você puder, Isso, né? é Não priorizar para quem já estava em para tratamento. quem já estava em tratamento. Mas a gente vai começar a ver por vários motivos, né? Esse foi um Uhum. motivo pontual. A Baxter não pretende parar de comercializar, até porque a ciclofosfamida, apesar de ser uma droga barata comparada com outras, né, Uhum. drogas para tratamento oncológico, é uma droga muito utilizada, mas a gente tem visto descontinuações de drogas pouco utilizadas e baratas, né, para gerar espaço de produção para drogas mais caras. Uhum. Então, a gente tem visto esse É. movimento de mercado também que preocupa também, né? Eu acho E que aqui a mensagem é dizer que está todo mundo ciente, as medidas já foram tomadas, sejam associações médicas e o Ministério da Saúde. Obviamente, isso é um problema que transcende o Brasil, né? A gente sabe que na Europa é um problema também. Eu vi nos Estados Unidos é problema geral, né? talvez nos Estados Unidos não seja problema, não sei, mas de qualquer forma, é, a gente precisa ficar atento justamente para os desfechos dos nossos doentes agora. Então, esse período de março de 2026 até a normalização,
A gente vai ter que tomar cuidado e observar muito atentamente qual vai ser a evolução dos nossos doentes, Sim, porque é eles isso aí. de fato vão ser afetados. É, Vão ser afetados por uma questão absolutamente fora do controle, né? totalmente fora do controle de todo mundo, né? Uhum, Então, a nossa ideia era trazer esse problema para vocês ficarem, né, cientes e tranquilizar um pouco também de que todas as medidas estão sendo tomadas, todas as isso. sociedades estão envolvidas, Ministério da Saúde, o seu médico vai saber o que fazer, fique tranquilo. E se a gente tiver outras novidades, a gente vai trazer A como gente breaking volta. news, né? Isso aí. Tá bom. Beijo, até a Tchau, tchau. próxima.